Se eu tiver uma certeza na minha vida, essa é a certeza que eu tenho nesse momento. Você não chegou nesse vídeo por acaso. Deus te trouxe aqui e a palavra dele para você hoje é essa. Tudo pode mudar, mas Deus ele não muda. Eu não sei se você já parou para pensar, irmão, que a única certeza que a gente tem na vida é que tudo muda, menos Deus. E isso mexe comigo, irmão, porque no fundo a gente vive tentando se apoiar em promessas humanas, sabe? Mas cedo ou mais tarde elas quebram. E não é pessimismo, é a pura realidade. Pessoas mudam, sentimentos mudam, circunstâncias mudam, mas existe um que não muda, que não mente, que não volta atrás. Em Números capítulo 23 e versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não cumprirá? Irmão, em nome de Jesus, leia isso devagar. Essa não é só uma frase bonita, é uma declaração que muda completamente a forma como você enxerga a sua vida. Porque se Deus ele falou, irmão, é provável que aconteça, é certo que aconteça, e isso não depende do seu humor, não depende do seu desempenho, não depende de como você amanheceu hoje. O problema é que, mesmo sabendo disso, irmão, a gente muitas vezes insiste em medir Deus pela régua humana. A gente compara a fidelidade dele com a fidelidade das pessoas que prometeram algo e não cumpriram na nossa vida. Talvez você já ouviu "eu nunca vou te abandonar", que virou silêncio com o passar do tempo. Ou você acreditou em alguém, ou acreditou que alguém estaria com você até o fim, no meio do caminho você ficou só, e isso marca mesmo, isso dói, isso cria um instinto de desconfiança. Mas sem perceber, a gente começa a olhar para Deus com esse mesmo filtro, e isso é um erro. Deus, ele não é homem, ele não é guiado por impulsos momentâneos. Ele não se deixa levar pelo calor do momento, ele não precisa mudar de ideia porque percebeu que falou sem pensar. Quando ele fala, irmão, é porque ele já viu o começo, no meio e já viu o fim também. E ele já sabe qual é o futuro. Ele não adivinha o futuro, ele está no futuro. Pense nisso, irmão. Quantas vezes você se desesperou porque você achou que Deus mudou os planos? Quantas vezes você pensou, talvez ele tenha desistido de mim? Isso não acontece, irmão. Isso, na verdade, a gente faz dessa forma porque a gente olha com os olhos humanos, a gente olha a curto prazo, a gente olha para o quebra-cabeça e não enxerga o fim, mas Deus, ele enxerga a imagem completa. Imagine comigo, irmão, você está num barco no meio de um nevoeiro tão denso que mal consegue ver 1 metro à frente. Assim é a nossa vida. É uma sensação de estar perdido, mas e se no alto, acima de toda aquela névoa, tiver alguém que vê todo o mar, cada onda, cada rocha, cada porto seguro? Existe alguém, esse alguém é Deus. O que para você é confusão, para ele é mapa. E aqui está um ponto que muda tudo na sua vida, irmão. Se Deus, ele não mente e não volta atrás, e a palavra dele é o único lugar onde a nossa fé pode repousar, por que você fica tão desesperado? Por que você fica tão confuso? Por que você fica relutando nas coisas que Deus já prometeu a você? Se ele disse que nenhuma arma forjada contra você vai prosperar, não é uma questão de talvez, é uma questão de tempo para você ver isso acontecer na sua vida. O maior risco de não acreditar nisso é viver como se você tivesse à mercê do acaso. É reagir às circunstâncias como se elas fossem a última palavra na sua vida. Mas quem dá a última palavra, irmão, é aquele que não se arrepende do que diz. E se ele prometeu, entenda isso, não há vento, não há crise, não há força contrária que possa impedir o agir dele na tua vida. Entenda isso, irmão. Deus, ele não mente, Deus, ele não muda de ideia. A sua vida, ela precisa ser guiada por Deus, porque Deus é um Deus que não volta atrás. A sua convicção precisa estar em Deus, porque Deus, ele não volta atrás. Você não pode ou não deve perder o sono por causa de incertezas, querendo provas. Descanse na própria palavra dele. Então, irmão, hoje a sua escolha é simples, mas poderosa. Ou você encara Deus como um ser humano melhorado e vive frustrado, sabe, com as suas expectativas, com a sua régua medindo Deus, ou você realmente enxerga ele como ele é, perfeito, imutável, absoluto, fiel. Se essa verdade ardeu no teu coração, compartilhe para alguém que precisa ouvir isso hoje. E eu também te convido a entrar na minha comunidade e assistir vídeos exclusivos sobre uma série que estou fazendo sobre provérbios. Entenda uma coisa, irmão. Quando você caminha com Deus, Deus, ele já disse, sabe, o que vai acontecer na tua vida. E quem te sustenta é ele. A palavra é dele. Confie nele. Viva esta palavra. Deus te abençoe.